Seguidamente, encontramos pessoas confusas com relação à Venezuela. Afinal, o povo brasileiro deve ou não deve apoiar a posse do presidente Nicolás Maduro para um segundo mandato? A sua eleição é legítima ou não é legítima? Devemos seguir o que a Globo diz, o que Bolsonaro diz, o que a Constituição Federal nos fala? Acesse aqui, por favor, o blog cartasproféticas.org/colabore com o blog e dê o seu apoio financeiro, a sua contribuição para o prosseguimento desse nosso trabalho de análise das notícias, para a compreensão dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Ontem, no blog Cartas Proféticas, publicamos uma nota importantíssima, intitulada "O golpismo teleguiado contra a Venezuela". Esta nota vem assinada pelo Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, o CEPES, pelo Congresso Nacional contra o Neoliberalismo, de cuja direção eu tenho a honra de participar, pelo jornal Inverta, pela Juventude 5 de Julho, pela Casa das Américas em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e pela Igreja Católica Anglicana, da qual eu tenho prazer de ser arcebispo primaz, que conjuntamente assinam a nota em solidariedade ao povo venezuelano, em solidariedade à posse do presidente Nicolás Maduro para um segundo período, um segundo mandato como presidente da República Venezuelana. Esta é a nossa posição correta, esta é a posição justa que os democratas brasileiros, o povo brasileiro, aqueles que amam a Constituição Federal, aqueles que se opõem a golpes sujos, a eleições manipuladas, fake news, como é que ocorreu golpisticamente no Brasil em 2018. Esta é a posição que devemos tomar. Solidariedade ao povo venezuelano, solidariedade à Revolução Bolivariana, solidariedade à posse do presidente Nicolás Maduro. Por quê? Porque os Estados Unidos, com o apoio aqui do golpista Jair Bolsonaro, antes com o apoio do sujo, do golpista, do quadrilheiro Michel Temer, e com o apoio do grupo que se reuniu em Lima, no Peru, os Estados Unidos querem derrubar Nicolás Maduro, querem destruir a Revolução Bolivariana, querem invadir a Venezuela e impor um governo paralelo para roubar o seu petróleo e assim dilapidar a riqueza do povo venezuelano. Assim como fizeram no Brasil, quando deram um golpe para derrubar a presidenta Dilma, assim como fizeram no Iraque, assim como fizeram na Líbia, assim como fizeram na Síria, e em todos os países onde os governos resistem ao lado do povo, resistem na defesa da soberania e na autonomia dos seus povos, eles chamam os seus governantes de ditadores. Os Estados Unidos, como o fake news Bolsonaro, chamam Nicolás Maduro de ditador e chamam a Revolução Bolivariana de uma ditadura. Mentira! Tudo que é contra os interesses dilapidadores, ladrões, assaltantes, criminosos, que ameaçam a soberania dos povos, os Estados Unidos chamam de ditadores, de ditaduras. Não é. A TV Globo aqui, com o resto dessa mídia capacho do imperialismo internacional, também chamam o presidente Maduro de ditador. Assim como chamam o socialismo cubano de ditadura. Pura mentira para enganar a opinião pública. O nosso apoio deve ser a Revolução Bolivariana na defesa da autonomia do povo bolivariano, que resiste, porque os Estados Unidos realmente querem um banho de sangue lá para derrubar o governo e assim roubar facilmente seu petróleo, que está ali perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país em decadência. Eles vêm perdendo terreno em todo o mundo.
e por isso deram um golpe no Brasil, como ajudaram a manipular as eleições da Argentina, do Paraguai, querem derrubar Evo Morales na Bolívia, e assim por diante, para se alojar por aqui, para manter a sua luxúria, para manter esse alto índice de consumo que eles desenvolvem nos Estados Unidos, para a cegueira, para a ignorância, para a alienação dos estadunidenses contra o que se passa com os povos que são assaltados no mundo inteiro. Já se diz há tempo que para manter o alto poder de consumo dos estadunidenses, precisaríamos de 2 planetas Terra a mais. Isso então tem que acabar. Tem que mudar aquele regime lá e não é derrubando governos como o da Venezuela, ou de Cuba, ou da Bolívia, ou da Síria, da Líbia, seja lá de onde for, para manter a luxúria, para manter o alto índice de consumo, para manter a superficialidade e as banalidades capitalistas falidas dos Estados Unidos. Então a nossa solidariedade aqui. Assinamos esta nota em solidariedade ao presidente Nicolás Maduro, à Revolução Bolivariana, ao povo bolivariano, ao contrário da posição do Vaticano, cuja comunicação é dominada pela Opus Dei, que diz que Nicolás Maduro se apega ao poder. Não se apega. Não se apega. Pelo contrário, ele recebeu um mandato do povo e, se não assumir a defesa do povo, a presidência da Venezuela, ele será considerado traidor. Quem está equivocado é o Vaticano. Quem está equivocado e quem manipula a opinião pública é a Opus Dei, dona da comunicação no Vaticano, que diz a barbaridade que Nicolás Maduro se apega ao poder. Não se apega. Ele defende o seu povo, defende a sua pátria, defende a revolução que protege os direitos do povo. Como dizemos também aos irmãos e às irmãs venezuelanos e venezuelanas, ninguém solte a mão de ninguém. Dizemos aos brasileiros e brasileiras, ninguém solte a mão de ninguém. Abraços críticos e fraternos, sem soltarmos as mãos uns dos outros.